Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso evento hoje, ao nosso aulão hoje que a gente vai dar sobre família, finanças destravadas, o dinheiro trabalhando a seu favor. E hoje a gente vai ter muitos insights, tem muita coisa boa hoje para acontecer com a gente, então não sai daí, porque hoje é o dia de vocês destravarem a vida financeira de vocês e entender como vai fazer o dinheiro trabalhar a favor da sua família. Meu nome é Luciane Paes, esse é o projeto Conquiste Investe e eu sou consultora financeira e eu dou mentorias financeiras para famílias. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer, para destravar as finanças, gravem muito bem isso. Por que eu estou fazendo nesse formato aqui, escrevendo? Porque assim o nosso cérebro tende a focar mais no que está sendo descrito. Isso é muito louco, pessoal, a questão de como a gente se comporta, né? Essa forma, eu me apaixonei por essa ideia dessa ciência comportamental, porque foi através dessa ciência que eu consegui, de fato, entender por que eu não conseguia colocar em prática tudo que eu modelava para a minha vida financeira, todo aquele processo que a gente fazia de planilha, de organizar. E eu entendi que estava tudo na questão de como que eu olho as coisas, né? De como eu vejo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a nossa visão, né? Para o dinheiro, tá? Para as nossas finanças e começar a nos pagar primeiro. Esse é o ponto. Lu, o que é isso? Começar a nos pagar primeiro. Pessoal, por isso que eu falo sobre, e aqui eu vou atrelar uma coisa muito importante, sobre as receitas da família. Por que a gente une as receitas? E unindo as receitas, vocês vão perceber que vai ser muito mais fácil vocês colocarem esse ponto, né, de nos pagar primeiro em prática. Então, a primeira coisa precisam parar de pagar as dívidas primeiro e se deixar por último. Vamos imaginar que a nossa vida financeira é uma empresa. Vamos fazer uma simulação aqui, pessoal. Vamos contar uma história. A vida financeira da família, ela é como se fosse uma empresa. E a empresa, ela precisa dar lucros. Mas a empresa, para dar lucros, ela precisa tirar as suas despesas. Né? Toda empresa que tem lucro tem despesa. É normal a despesa acontecer. Até porque a despesa ela vem para a manutenção dessa empresa. Então a empresa só fica de pé porque ela tem as suas despesas. Assim como uma família só fica de pé porque ela tem as suas despesas, os seus gastos essenciais para a sobrevivência dessa família. Então você vai ter aí gastos com aluguel, com casa, com carro, né, com transporte, com alimentação, com vestuário, inclusive com passeios. Porque passear é importante para a vida financeira da família. A família precisa se divertir e tem que ter uma parcela focado para isso. Então, vocês precisam entender que a família é uma imagem lúdica aí, uma empresa. E o que a empresa faz? A empresa se dá lucro. Ela calcula as suas despesas, mas ela dá lucro. Então, a família, a primeira coisa que ela tem que fazer é pegar esse lucro para ela. Né? E o que é esse lucro, pessoal? Depois que você fez a sua selfie financeira e seu GPS financeiro, o que são, pessoal, os selfie e GPS financeiro? Na minha mentoria que eu dou para as famílias, o selfie é um retrato, né, sem máscara, sem nenhum tipo de filtro da sua própria vida financeira. Então a gente desmascara as informações que estão dentro do cartão de crédito e traz à tona exatamente os pontos e os gastos aonde precisam entrar. Com isso, você consegue ver de fato para onde está indo os seus gastos e consegue uma melhor tomada de decisão na hora de você ver aonde que está o problema ali das suas finanças. Porque quando a gente não tem visibilidade, pensem bem, às vezes a gente só consegue executar uma boa atividade quando a gente visualiza. Então, às vezes a gente precisa se conhecer, entender se eu sou mais visual, se eu sou mais perceptivo, sensitivo. Então, você tem alguma coisa, algum dom que está muito assoberbado em você. Então, você precisa colocar em prática isso. Então, visualizar ajuda o cérebro a gravar aquela informação. Então, fica mais fácil de gravar. Com isso, ajuda com que você comece a
colocar em prática certos pontos. Então, como a gente tem essas dificuldades, que para a gente executar alguma coisa, muitas vezes a gente precisa visualizar, você vendo como está a sua vida financeira e vendo os números reais, aonde estão os gastos reais, fica mais fácil para você começar a modelar e a criar um GPS com um chamado teto de gastos, ou seja, você vai programar os seus gastos dentro de cada percentual ali que você precisa desmembrar as suas finanças para você conseguir ter resultados. É importante ter esses resultados, porque só assim a gente consegue alcançar os nossos sonhos. Porque tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é o foco. Porque por que a gente quer ter uma vida financeira boa? Por que a gente quer parar de ficar correndo atrás do dinheiro e começar a fazer com que o dinheiro trabalhe a nosso favor? Porque a gente tem sonhos para serem realizados, a gente tem metas, temos objetivos, a gente quer realizar às vezes o sonho de quem a gente ama, a gente quer dar um presente, né, para quem a gente ama, a gente quer conquistar coisas e objetivos, mas da forma certa, sem ficar endividado, sem ficar todo mês tendo que correr mais e mais atrás do dinheiro, não é isso? Não é verdade? Toda essa construção financeira que a gente passa é para ficar melhor, é para a gente poder se divertir de verdade, sem aquele medo do cartão de crédito, de a gente não ter o dinheiro para pagar o cartão de crédito, ou ter que parcelar, ou ter que ficar com o nome endividado, ou não conseguir conquistar nada, tá sempre ali pagando as dívidas que faz durante o mês. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente nem sabe para onde foi o dinheiro. Não é isso que acontece? Chega no final do mês você fala, cara, eu gastei e para onde foi o dinheiro? Então, a gente quer esse controle para que a gente saiba tomar melhor as decisões e usufruir melhor do dinheiro que a gente trabalha tanto para ter. E com isso, com a selfie, com o GPS, vai ajudar vocês nessa tomada de decisão. E aí, depois que você tiver esse mapa, né, você conseguir ter essa selfie, ter esse GPS, aí você vai primeiro começar a separar um valor que você quer para os seus sonhos e metas. Esse valor vai ser sagrado e vai ser como uma dívida para você. Então, você tem que se pagar primeiro. Todo mês, caiu o primeiro pagamento, você já vai lá e esse dinheiro aqui vai para uma conta de investimentos, né? Vamos tirar o medo ali da poupança, nada de poupança, que como eu já falei aqui, poupança não é um lugar certo, e você vai alocar em alguma parte financeira, né? Algum ativo financeiro, para que aquele dinheiro lhe renda mais e ajude você mais rápido a conquistar as suas metas, objetivos, seja ela qual for. Pode ser uma casa, pode ser até mesmo a sua liberdade financeira. Imagina você se aposentando mais cedo, ou você poder saber que vai se aposentar sem a preocupação de governo, se o governo vai dar a sua aposentadoria ou não. Sabe, não ficar à mercê de governo, mas saber que você é dono da sua própria aposentadoria. Então você mesmo está criando um plano de aposentadoria que lhe permita viver todos os meses recebendo dinheiro tranquilamente, né? Sem aquele medo se você vai conseguir se aposentar ou não, ou se vão aumentar o tempo de vida, se vão colocar outras regras que podem impactar, né? Ou eu posso acabar ficando de fora da aposentadoria por causa de alguma regra criada, ou mudanças de governo, enfim, existem muitas coisas que podem impactar a sua aposentadoria. E você ter isso nas mãos, sabendo tomar as melhores decisões, isso pode mudar a vida financeira de vocês. Tem uma pergunta que a gente sempre se fala muito. Se eu guardar dinheiro, eu posso morrer hoje mesmo e aí? Fica tudo aí? Pessoal, essas frases que a gente insiste em responder, que a gente insiste em pensar, toda vez que a gente pensa em guardar o dinheiro, ainda que na poupança, toda vez que você pensa até guardar na poupança, vem essa frase, mas eu vou guardar, pode ser que eu morra aí, vai ficar tudo aí para os outros. Precisa vencer esse tipo de crença limitante. Isso é uma crença que você tem. Isso é uma forma do seu cérebro te responder para você se sentir menos impactado por não guardar o dinheiro, sabe? É uma forma de autossabotagem, é uma forma de você se sentir bem consigo mesmo por não ter guardado o dinheiro. Essa é a frase correta. É uma sensação de bem-estar por não estar guardando o dinheiro, então vem alguma frase que acolhe a minha decisão. Mas pense de uma outra forma, comece a reprogramar essas frases que impedem você de ir para o próximo passo. Como, por exemplo, a questão do dinheiro que não traz felicidade. Eu tive que reprogramar e eu entendi que o dinheiro ele só é uma ferramenta que me leva mais rápido para os meus sonhos. Mas ele nada tem a ver com a felicidade, porque a felicidade não tem vínculo com o dinheiro, e sim com quem eu sou e com quem eu me tornei. Então não importa essa parte, você precisa reprogramar. E com isso você vai quebrando essas crenças limitantes.
e vai tendo uma melhor comunicação com a sua família. Porque lembra que eu falei lá que você tinha erros de comunicação, né? Muitas famílias não têm metas? Aí está o ponto. O sonho, a meta parou de ser conversada dentro de casa. Então, a melhor comunicação que você pode ter com a sua esposa, com o seu esposo, para falarem sobre finanças, é focarem nos sonhos e não nas dívidas. Qual é o maior problema da comunicação que as famílias têm hoje? As famílias acabam focando mais nos problemas, mais nas dívidas, do que focar necessariamente, né? Do que focar nos objetivos, do que focar nos sonhos, nas metas. Então, focar geralmente, pessoal, focar totalmente nas dívidas pode fazer vocês travarem a vida financeira de vocês. Então, não fica parado na dívida. Pensa nos sonhos, pensa nas oportunidades. Aonde vocês vão chegar juntos se vocês mudarem hoje a forma de vocês pensarem sobre a vida financeira de vocês. Se vocês unirem as receitas, imagina o valor que vocês vão ter hoje com as receitas unidas. Pensa só nisso. O valor pode ser muito mais alto e vocês, depois que unirem as receitas, tirem todas as despesas, incluindo se paguem juntos primeiro. Tire o valor que refere-se ao sonho da família. O que a família deseja? E aí entra aquele ponto que eu falei para vocês, que é o ponto forte. É um ponto que vai impactar o seu cérebro e vai ajudar vocês a tomarem melhor decisão, que é as metas e sonhos. Ela precisa estar lá. Não tem como falar do dinheiro trabalhar a favor de vocês se vocês não tiverem metas. Até mesmo para vocês investirem. Você precisa saber para onde vai o seu investimento. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Para onde ele vai? Não adianta simplesmente chegar lá investindo e eu falar aqui para vocês, vamos agora mostrar a bolsa de valores e como vocês vão investir o dinheiro de vocês, mas você não tem nem a meta, não sabe para que é aquele dinheiro. Esse é um grande erro que muitos investidores cometem, muitas famílias, né, cometem ao começarem a investir no mercado financeiro, não ter objetivo. E aí pega todo o dinheiro que tem, isso já aconteceu com pessoas que eu mentoro, pega o dinheiro que tem, coloca lá, não sabe por que está fazendo aquilo, por que está colocando daquele jeito, por que está investindo daquele jeito, simplesmente está seguindo o que um monte de gente está falando para fazer. Então pega um monte de influenciador aí na internet, porque eles estão fazendo, começa a fazer, mas não sabe os motivos por que está fazendo aquilo. Então, traçar as metas da família e ter elas bem elucidadas, bem materializadas, com prazo, com tempo de execução. Você precisa dar forma para suas metas. Eu vou até dar um exemplo rápido aqui de como você faz uma meta de fato se tornar impactante para o seu cérebro. Não adianta só ir lá e falar, eu quero um carro. Não! Você precisa ser mais específico na sua meta. É chamado da meta SMART, né? Nós chamamos os consultores de meta SMART. Tem vários nomes, mas é o quê? Essa meta SMART é uma menção em inglês, mas que significa, na verdade, que a sua meta seja mensurável, alcançável, né, possível e ela tenha um tempo para ser executada. Então, quanto mais vocês desenharem a meta de vocês, por exemplo, eu quero um carro que ele seja azul, que ele seja da marca, HB20 ou Honda, que seja automático, que seja o câmbio. Quanto mais corpo, quanto mais detalhes, né, eu quero conquistar esse carro daqui 3 anos. Tudo isso vai ajudar você no plano de investimento que vocês vão fazer para alcançar esse objetivo que é o carro. Então é importante vocês terem as metas. E aí entra a questão. E aí eu estou dando para vocês aqui toda a forma correta de se fazer. Então, ter as metas mensuráveis, específicas, desse jeitinho que eu falei, na comunicação com seu esposo, com a família, sentar na mesa, em algum lugar que vocês consigam olhar para vocês e começarem a falar dos sonhos e objetivos, para onde vocês querem ir, para onde vocês vão com esse objetivo. E assim vocês vão conseguir ter muito mais resultados na vida financeira de vocês. Sem falar que uma forma muito importante de vocês fazerem é que depois que vocês conseguirem construir uma boa comunicação financeira entre o casal, focarem mais nos sonhos, nas metas, do que nas dívidas, depois que vocês conseguirem elaborar isso e terem essa afinidade com o que vocês estão construindo, vocês vão começar a entender que precisa gastar o dinheiro da forma certa. Bom, meus amores, vou ficando por aqui. Deus te abençoe aí, Ele me abençoe aqui e tchau. Te espero do outro lado com a nossa mentoria. Tchau, fica com Deus, bom final de semana.